não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. Anderson Batista, o menino da bola. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. Vamos falar do Leão, Anderson Batista. Eu, você e eu, igual a música do Tim Maia. O que é que tem de novidade lá no esporte, né? O esporte que enfrenta aí o América, né? No domingo, dia 3, o jogo será na Arena. Mas fala pra gente aí como é que foi a movimentação do esporte. O esporte que ontem à tarde, na verdade em 2 períodos, né? Pela manhã tivemos trabalhos físicos no CT, à tarde trabalhos com bola, ministrados aí pelo técnico Milton Cruz e toda a sua comissão, né? E esses jogadores, eles puderam participar pela primeira vez na semana com todo o elenco, né? Até porque o esporte na terça-feira, já que a segunda foi folga, o esporte acabou, né, tendo um coletivo com os reservas e os titulares ficaram fazendo um trabalho à parte, um trabalho de recuperação da musculatura. Agora pela manhã tivemos aí a oficialização da contratação do lateral esquerdo Guilherme Lazzaroni, jogador que estava no Portimonense de Portugal. É um dos atletas aí que estavam naquela negociação que estava envolvendo também o zagueiro Felipe Macedo por conta da taxa de vitrine. O Felipe Macedo acabou não sendo contratado, mas o Guilherme Lazzaroni já foi anunciado e a sua apresentação oficial acontece nesta tarde às 15 horas, né, antes do treinamento que acontece nesta tarde também no CT. Sobre o zagueiro Durval, né, a novidade, né, inclusive ontem as redes sociais do esporte acabaram fazendo uma pequena homenagem para o zagueiro, que não deve renovar com o esporte para a temporada 2019, está se despedindo, né, mas foi aí agraciado, né, com algumas das homenagens que as redes sociais do Esporte Clube do Recife fizeram para o jogador, louvando seus títulos e todos os anos que passaram, no caso o zagueiro passou, vestindo o manto rubro-negro. Muita polêmica por parte da torcida, alguns concordam com a saída, outros não. Eu particularmente tenho minha visão. Eu enxergo como que o Durval não é um atleta em fim de carreira. Acredito que o esporte teve nesse momento a postura correta em relação ao jogador. Muitos torcedores exigindo um jogo de comemoração, de saída do atleta, onde na verdade estamos nos tratando de um atleta que ainda tem mercado para outras equipes. Então, se ele tem mercado, ele vai seguir a sua carreira profissional, só que em outro clube. As homenagens foram as devidas. Se o esporte quiser homenageá-lo com uma partida, até porque teremos a realização aí durante o período da Copa América da Taça Ariano Suassuna, se quiser chamar o Durval, ou caso também, né, se o clube, né, que venha a contratar o zagueiro possa também disponibilizá-lo para essa homenagem, tudo bem. Caso não, vida que segue. O esporte tem mesmo que reforçar o seu sistema defensivo, que nos últimos anos foi um grande problema. O esporte tomando inúmeros gols nas competições em que estava disputando. Pois é, o Magrão também, né, compartilhou foto do Durval, né, e agradeceu escrevendo assim para ele, ó, abre aspas, não são somente os títulos que você conquistou que me fazem admirar o seu trabalho, mas seu caráter e seu comprometimento com o clube. Valeu, capitão Durval, fecha aspas. Essa aí foi não sei se isso aqui foi no Instagram, foi no Twitter. Você que é mais ligado, mas eu creio que foi provavelmente no Instagram. Do Magrão, ele com a foto lá com o Durval, e agradeceu aí pelo tempo, pelos títulos e pelo caráter do atleta. Eu acredito que o Durval daria para jogar aí, pelo menos no campeonato pernambucano. Mas com certeza não era isso que o Durval queria, né? Porque não era só a questão do campeonato. Teria que fechar o contrato mais uma temporada. Por toda a temporada, exato, né? Então acho que por isso também ficou complicado a questão de não na renovação, mas pelo menos dar um mês. Não um mês, perdão. Mas durante o campeonato estadual, o Durval ser contratado, o atleta, ser jogador do esporte. E Durval tá naquele rol de jogadores onde o salário, ele, nesse momento, ataca diretamente, né, as contas do clube. Durval, Ronaldo Alves, Hernani Brocador, o próprio Magrão, jogadores que são remanescentes da temporada passada e de outras temporadas. A gente sabe que o esporte até então vinha disputando a primeira divisão e estava pagando um salário X. Hoje o esporte não tem as devidas condições de anos atrás e todos esses atletas passam por uma readequação salarial. No caso do Durval, a proposta que foi aí mandada pelo esporte para o atleta, ele acabou
não acatando, queria mais um pouquinho, o Sport fez o esforço máximo e as partes acabaram não chegando a um comum acordo. O Magrão continua e mais 2 atletas, eles poderão passar também por essa readequação salarial. Um é o Hernani Brocador, inclusive já com a garantia do presidente Milton Bivar em relação a esse assunto do Hernani, que segundo informações, ele tem um salário que gira em torno dos R$200 mil, algo fora da realidade hoje do Sport, jogador que tem contrato com a equipe rubro-negra até o final de 2019. Outro é Ronaldo Alves, que até então vem participando dos treinamentos, mas segundo relatos ele ainda não interessa ao Sport para a temporada 2019. O Sport procura um clube. Mas ele estava quase, perdão por lhe atrapalhar, mas não estava acertando tudo aí para ir embora, aí para um time clube da Turquia, exatamente. Só que a janela de transferências para o futebol internacional, inclusive para a janela do futebol europeu, ela se encerra hoje. Alguns países continuam, né? Essa janela estica um pouquinho. A Turquia não é o caso. E, segundo as informações, esse negócio não andou, né? Inclusive teve um primeiro interesse do Göztepe da Turquia. Agora a equipe não foi informada, mas pelos relatos ele continuará treinando no Sport. A não ser que durante o dia, né, como o futebol é tão cíclico, as informações mudem. Mas a que eu tenho neste momento é que o Ronaldo Alves deve sair do Sport nas próximas semanas. Não deve ser utilizado no time principal por conta desse alto custo. Há uma alternativa, a questão dele se readequar na questão do salário. Não sei se deve continuar, as informações não dão conta disso aí, mas ele vai se readequar até mesmo para atender a folha que o Sport pode atingir até então, que segundo as informações iniciais, lá atrás, antes do começo do Campeonato Pernambucano, eram de R$800 mil. A respeito dos atletas contratados, né, inclusive eu acredito que é por isso a não participação do nosso queridíssimo Alessandro Matias neste giro esportivo de hoje, é que a chegada dos 2 atletas do Grêmio está prevista para o meio-dia desta quinta-feira, o volante Caio e o zagueiro Rafael Thierry. Caio tem 23 anos, é um segundo volante, né, jogador criado no Grêmio, e esteve aí na temporada 2018 vestindo a camisa da equipe gaúcha. Em poucas oportunidades, é bem verdade, até porque na equipe titular do Grêmio, que disputou o Brasileiro, Libertadores, enfim, é um jogador que já chamava a atenção do próprio Sport Clube do Recife na temporada passada, chegou a ser um nome ventilado pela diretoria daquela época para uma possível contratação. E o zagueiro Rafael Thierry também é um dos jogadores formados no Grêmio. Inclusive o Thierry tem contrato com o Grêmio até o final deste ano. Estava na Chapecoense, disputou a Série A pela Chapecoense, em 45 jogos acabou marcando 2 gols. E esse é um zagueiro de boa estatura, é um cara que não tem tanta experiência com a Série B, mas a qualidade por si só é um atleta que surpreendeu até alguns rubro-negros pela contratação, porque ele tem cancha sim para vestir a camisa de uma equipe de Série A. Anderson Batista, o Sport joga quando pela Copa do Brasil? Copa do Brasil no dia 13. Contra a Tombense, né? Dia 13, exatamente. O Sport joga contra a Tombense. Tombense que tem alguns relatos, né, de colegas da imprensa de que como é que é esse está fazendo uma boa campanha no Campeonato Mineiro, venceu o Atlético Mineiro jogando em casa. Ontem eu pude acompanhar Tombense 1, América 2, né, até para ter uma noção da equipe, quais são os jogadores. Tem algumas caras conhecidas. O goleiro Felipe, que já foi do Flamengo, né, saiu naquela negociação em 2015. Time organizado. É um time organizado. E tem caras conhecidas também do futebol de Pernambuco. No caso, o meia Cássio Ortega, que era do Salgueiro, e o volante Rodrigo, que também já atuou com a camisa do Sport, e aquela época a negociação junto ao Palmeiras. É uma equipe organizada, tem algumas limitações, é bem verdade, até porque trata-se de uma equipe que hoje se encontra numa 3ª divisão do futebol nacional, mas é uma equipe que vem impondo dificuldades para as equipes mineiras nesse início de campeonato. Estava figurando entre as melhores e mais bem colocadas até então. Vamos ver, né, se daqui para lá mais estudos a respeito dessa equipe, o Sport possa surpreender, até porque o Sport na Copa do Brasil joga com a vantagem do empate. Beleza, muito boa aqui as informações do Leão da Praça da Bandeira. Só lembrando, acesse aí o canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, fique por dentro das informações. Acesse o site também, www.eupraticoesporte.com.br e claro, fique por dentro aí das informações do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife. Essas foram as informações do Leão no nosso giro esportivo aqui desta
maravilhosa, gostosa quinta-feira. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral.